Oi, me chamo Pedro, tenho 32 anos, sou casado e pai de um menino de 5 anos. Trabalho como representante comercial e, por causa disso, tô sempre viajando. Na maioria das vezes, tudo é bem rotineiro. Visitar clientes, apresentar produtos e fechar negócios. Mas de vez em quando, aparecem umas surpresas que a gente não espera. E foi numa dessas viagens que tudo aconteceu. Eu estava a trabalho em outra cidade, que não vou nem mencionar o nome para não causar problemas. Cheguei no final da tarde e precisei arranjar um lugar para dormir. Depois de dar uma volta rápida pela cidade, escolhi o Hotel Aurora. Era um prédio meio antigo, mas parecia decente e bem localizado. Na recepção, a moça me deu a chave do quarto 314. Quando entrei no quarto, senti um frio esquisito, mas achei que era só por causa do ar-condicionado ou algo assim. Até comentei comigo mesmo, tá um gelo aqui, vou aumentar essa temperatura. Deixei minhas coisas, tomei um banho e me joguei na cama cansado do dia. Meu plano era dormir cedo, já que tinha uma agenda cheia no dia seguinte. De madrugada, acordei com uns sussurros estranhos. No começo, pensei que era alguém no corredor, talvez algum hóspede falando ao telefone. Mas, à medida que fui despertando de verdade, percebi que os sons vinham de dentro do quarto. Me arrepio só de lembrar. Abri os olhos e fiquei quieto, tentando entender o que estava acontecendo. Quando olhei para o canto do quarto, vi uma figura sombria parada ali, só me observando. Na hora, meu coração quase parou. Sabe aquela sensação de frio na espinha? Foi exatamente o que eu senti. Gelei na hora. Num impulso, liguei a luz do abajur que estava do lado da cama. E do nada, a figura sumiu. Fiquei um bom tempo sentado na cama, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Será que eu estava sonhando? Será que era minha imaginação? Eu não sabia o que pensar. No dia seguinte, ainda meio abalado, desci até a recepção. A recepcionista notou que eu estava meio esquisito e perguntou se estava tudo bem. Contei o que aconteceu e ela ficou pálida. O que foi? Perguntei. Ela só disse que o quarto 314 tinha uma história meio estranha, mas não deu muitos detalhes. Aquilo foi o suficiente para mim. Peguei minhas coisas e fui procurar outro hotel. Nunca mais voltei ao Aurora. Mesmo depois de tanto tempo, ainda lembro dessa noite. Sempre que alguém pergunta sobre histórias estranhas de viagem, eu conto essa. E cada vez que conto, percebo que ainda sinto aquele arrepio, como se estivesse revivendo tudo de novo. A gente acha que essas coisas só acontecem em filmes, mas quando acontece com você, a história é bem diferente. Me chamo Rafael, tenho 28 anos e trabalho como engenheiro civil. Naquela semana, eu estava em São Paulo para uma reunião importante sobre um novo projeto. Viajar a trabalho não é novidade para mim, mas confesso que toda vez é um pouco cansativo. E para variar, precisei me hospedar num hotel. Escolhi um hotel simples, não estava procurando luxo, só queria um lugar para descansar e recarregar as energias para o dia seguinte. Cheguei no hotel, já era quase 9 da noite. O dia tinha sido longo, cheio de reuniões e trânsito. Na recepção, a moça era simpática e o check-in foi rápido. Ela me entregou a chave do quarto com um sorriso. Qualquer coisa, é só ligar aqui na recepção, ela disse. E eu agradeci, tentando parecer menos cansado do que realmente estava. Subi para o quarto, joguei minha mochila num canto e fui direto para o chuveiro. A água quente era um alívio depois de um dia inteiro de viagem e trabalho. Enquanto a água escorria pelo meu corpo, comecei a relaxar e a pensar no quanto era bom ter um momento de paz. Não tinha ninguém me ligando, nem e-mails urgentes para responder. Era só eu e o barulho da água caindo. Terminei o banho, coloquei um pijama confortável e me joguei na cama. Eu estava exausto e capotei quase que instantaneamente, sem nem pensar duas vezes. A cama era bem confortável e eu senti que finalmente ia conseguir ter uma boa noite de sono. O quarto tinha aquele ar meio antiquado, com móveis de madeira escura e uma colcha de cama com um padrão floral meio ultrapassado.
As cortinas eram grossas, bloqueando a luz da rua. Estava tudo tranquilo e eu estava pronto para uma noite de descanso bem merecido. Enquanto meus olhos iam se fechando, pensei na reunião importante que teria no dia seguinte. Mas naquele momento, a única coisa que importava era o descanso. Eu nem imaginava que aquela noite seria muito diferente do que eu esperava. Era por volta de 2 da manhã quando acordei de repente. No começo fiquei meio perdido, tentando entender o que tinha me despertado. Foi então que ouvi um som vindo do quarto ao lado. Era o choro de uma criança. O som era abafado, mas dava para perceber que era uma criança pequena, chorando como se estivesse assustada ou com dor. Eu estava meio grogue de sono, mas me preocupei. Pensei que talvez os pais da criança não tivessem ouvido, ou que talvez estivessem tendo dificuldade para acalmá-la. Bati na parede algumas vezes, tentando chamar a atenção deles. "Ei, tudo bem aí?" Disse alto, mas sem resposta. O choro continuava e eu comecei a ficar incomodado. Não era só o barulho que me incomodava, mas a sensação de que algo estava errado. Decidi descer até a recepção para ver se eles podiam fazer alguma coisa. Desci as escadas meio sonolento, tentando acordar de vez. Quando cheguei na recepção, o recepcionista estava lá, meio que cochilando atrás do balcão. Chamei ele e expliquei a situação. Ele me olhou com uma expressão de confusão. "Senhor, o quarto ao lado do seu está vazio há semanas. Não tem ninguém hospedado lá." Fiquei paralisado por um momento. "Como assim vazio? Eu estou ouvindo uma criança chorando lá agora." Ele pegou a chave do quarto e me pediu para esperar. Subimos juntos de volta ao segundo andar. Algo naquilo tudo não fazia sentido. Chegamos na porta do quarto ao lado do meu e ele abriu a porta. O quarto estava escuro e vazio. Não tinha nenhum sinal de que alguém tinha estado ali recentemente. Ele ligou as luzes e entramos. Tudo estava impecável, como se ninguém tivesse usado o quarto por um bom tempo. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. O choro tinha parado assim que a porta abriu. O recepcionista me olhou com um olhar meio sério. "Senhor, não sei o que o senhor ouviu, mas aqui não tem ninguém." Aquilo me deixou ainda mais desconcertado. Agradeci e voltei para o meu quarto. Deitei na cama, mas não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Fiquei ali, tentando achar alguma explicação lógica, mas nada fazia sentido. O resto da noite foi um tormento. Não consegui mais dormir. Fiquei rolando na cama, pensando no choro da criança e no quarto vazio. O que poderia ter acontecido ali? Por que eu estava ouvindo um choro se não tinha ninguém no quarto ao lado? Naquela noite sem sono, decidi que não queria mais ficar no Hotel Maravilha. Cada vez que fechava os olhos, o som do choro da criança ecoava na minha mente. Não conseguia tirar aquela imagem do quarto vazio e da explicação confusa do recepcionista. Assim que o sol começou a nascer timidamente pela janela, tomei uma decisão firme. Arrumei minhas coisas rapidamente, sem nem esperar o café da manhã do hotel. Apenas queria sair dali o mais rápido possível. Desci até a recepção, onde o mesmo recepcionista estava agora alerta e parecendo mais desperto. Devolvi a chave do quarto e disse a ele que estava indo embora. "Espero que entenda, mas não posso continuar hospedado aqui", expliquei, sem mencionar o motivo específico da minha decisão. Ele olhou para mim com uma expressão mista de compreensão e curiosidade, mas não fez perguntas. Aceitou a chave de volta e desejou uma boa viagem. Saí do hotel com um sentimento de alívio misturado com inquietação. Não sabia explicar o que tinha acontecido naquela noite, mas tinha certeza de uma coisa: aquele não era um lugar onde eu queria permanecer. No fim das contas, o que quer que tenha sido aquele choro de criança, eu não estava disposto a descobrir. Peguei um táxi até outro hotel na cidade, onde passei o restante da minha estadia em São Paulo sem incidentes. Oi, eu sou o Carlos e vou contar uma história que aconteceu comigo no ano passado. Decidi tirar umas férias no Nordeste e escolhi um hotel pequeno e simples, meio afastado da cidade. Queria um lugar tranquilo para descansar e curtir um pouco a natureza.
Cheguei lá numa segunda-feira à tarde. O sol estava forte e o calor insuportável, mas a paisagem era linda. O hotel era simples, mas bem aconchegante. Fui recebido pelo porteiro, o Jurandir, um senhor simpático e muito falante. Ele me ajudou com as malas e me mostrou meu quarto no segundo andar. Depois de me acomodar, desci para explorar um pouco o hotel. Os corredores eram decorados com quadros de paisagens locais e havia um cheirinho agradável de flores frescas no ar. No pátio central, vi um pequeno jardim bem cuidado, com bancos de madeira e um chafariz antigo no centro. Foi aí que encontrei uma senhora muito simpática sentada no jardim, cuidando de umas flores. Ela parecia muito à vontade ali. Ela estava ajoelhada, mexendo na terra com uma pequena pá de jardinagem. Usava um vestido floral e um chapéu de palha que a protegia do sol. Quando me aproximei, ela levantou o olhar e sorriu. "Boa tarde, dona. As flores estão bonitas", eu disse, tentando ser educado. "Obrigada, meu filho", respondeu ela com um sorriso caloroso. "Gosto de cuidar delas. Você é novo por aqui, né?" "Sim, cheguei hoje. Meu nome é Carlos", respondi, estendendo a mão para cumprimentá-la. "Prazer, Carlos. Eu sou a dona Teresa, dona desse hotel. Espero que você aproveite sua estadia", disse ela, apertando minha mão com firmeza. Ficamos conversando por um tempo. Ela era uma senhora muito amável. Me contou várias histórias sobre o hotel e a região. Disse que o hotel tinha sido construído por ela e seu falecido marido há muitos anos e que eles sempre cuidaram de tudo com muito carinho. Falou sobre os tempos difíceis, quando o turismo na região ainda estava começando, e de como eles trabalharam duro para transformar o Hotel Sol Nascente em um lugar acolhedor para os hóspedes. Enquanto ela falava, percebi a paixão e o amor que ela tinha pelo lugar. Seu rosto iluminava-se ao contar as histórias, e embora já estivesse na terceira idade, seus olhos brilhavam como os de uma jovem cheia de sonhos. Ela me mostrou algumas das flores que estava plantando, explicando cada espécie e como cuidava delas. "Essas flores são muito especiais para mim. Elas trazem vida e cor ao hotel. Meus hóspedes sempre comentam sobre elas", disse ela, acariciando uma rosa vermelha. A conversa foi tão envolvente que perdi a noção do tempo. Já começava a escurecer quando me despedi da dona Teresa, prometendo voltar ao jardim nos próximos dias para continuar ouvindo suas histórias. Ela me deu um último sorriso e voltou a cuidar das suas flores, enquanto eu me dirigia ao restaurante do hotel para jantar. Durante a refeição, não conseguia parar de pensar em como era raro encontrar alguém tão dedicado e apaixonado pelo que fazia. Senti uma grande admiração por Dona Teresa e uma curiosidade crescente sobre as outras histórias que ela poderia compartilhar. Depois do jantar, subi para o meu quarto e me preparei para dormir. Enquanto estava deitado, pensando no dia, uma sensação de paz tomou conta de mim. Nos primeiros dias, aproveitei bastante o que o hotel e a região tinham a oferecer. Acordava cedo e tomava um café da manhã simples, mas delicioso, com pães caseiros e frutas frescas colhidas na hora. Depois, passava a manhã na piscina, que ficava em um canto mais afastado do hotel, rodeada por árvores altas que ofereciam uma sombra refrescante. Fiz algumas trilhas pela mata ao redor do hotel, explorando a natureza exuberante do Nordeste. Em uma dessas trilhas, encontrei um riacho de águas cristalinas, onde passei boa parte da tarde relaxando. A sensação de estar tão perto da natureza era revigorante. Conheci alguns outros hóspedes que também estavam ali para descansar e curtir o ambiente tranquilo. Conversamos sobre nossas viagens e trocamos dicas de lugares para visitar na região. Mas o que eu mais gostava era passar um tempo no jardim, onde sempre via Dona Teresa cuidando das flores. Ela estava sempre lá, com aquele mesmo sorriso acolhedor. Aos poucos, fui me aproximando mais e mais dela, e nossas conversas se tornaram uma parte importante da minha rotina diária. Cada vez que falávamos, ela me contava uma nova história sobre o hotel ou sobre a vida no Nordeste.
Suas palavras eram cheias de sabedoria e experiências de uma vida bem vivida. Um dia, ela me contou sobre um antigo festival que acontecia na região. Era um tempo maravilhoso, Carlos. Todos da cidade participavam e os turistas vinham de longe para ver. Havia danças, músicas e comidas típicas. Eu e meu marido organizávamos tudo com muito carinho. Era nosso jeito de trazer um pouco mais de alegria para as pessoas. As histórias dela faziam o tempo passar rápido e eu me via cada vez mais fascinado por sua vida e por sua dedicação ao hotel. No entanto, notei que após alguns dias não via mais Dona Teresa pelo jardim. Achei estranho, mas imaginei que ela poderia estar ocupada com outras tarefas. Mesmo assim, o jardim parecia um pouco mais vazio sem ela por lá. No quarto dia, durante o café da manhã, resolvi perguntar ao Jurandir sobre Dona Teresa. Seu Jurandir, não vi a Dona Teresa esses dias. Ela está bem? Perguntei, tentando parecer casual. Seu Jurandir me olhou com uma expressão confusa e um pouco surpresa. Dona Teresa? Não entendi a surpresa e continuei. Sim, Dona Teresa, a dona do hotel. Sempre via ela ali no jardim. Mais surpreso ainda, Jurandir me respondeu. Carlos, isso não é possível. Dona Teresa faleceu há mais de 10 anos. Fiquei chocado e sem palavras por alguns segundos. Como assim? Eu conversei com ela esses dias aqui no jardim. Disse, tentando entender o que estava acontecendo. Você deve estar confundindo, meu filho. Dona Teresa era a dona do hotel, sim, mas ela morreu há muito tempo. Foi um acidente de carro. Desde então, o hotel é administrado pelos filhos dela, explicou seu Jurandir, ainda com aquele olhar sério. Minha cabeça estava a mil. Eu tinha certeza do que vi e ouvi. Decidi investigar um pouco mais, então perguntei a outros funcionários sobre a Dona Teresa. Todos confirmaram a mesma história. Ela tinha morrido há anos. Meu mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. Eu não estava entendendo nada. Voltei ao jardim onde sempre via Dona Teresa. Tudo parecia normal, mas agora aquele lugar me dava arrepios. Comecei a questionar minha sanidade. Será que eu tinha imaginado tudo aquilo? Ou será que o fantasma dela estava realmente ali? Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei rolando na cama, pensando em tudo o que tinha acontecido. Era difícil de acreditar que alguém tão vivo e presente como Dona Teresa pudesse ser um espírito. Resolvi que na manhã seguinte ia ao jardim novamente, na esperança de encontrar alguma explicação para aquilo tudo. Depois de uma noite quase sem dormir, desci para o jardim logo após o café da manhã. O sol já estava alto e o jardim estava tranquilo, como sempre. Caminhei lentamente entre as flores, procurando qualquer sinal de Dona Teresa, mas ela não estava lá. O jardim, que antes parecia tão vivo com a presença dela, agora parecia vazio e um pouco triste. Mesmo assim, continuei andando, observando cada detalhe, esperando encontrar alguma pista. Nada. Apenas o silêncio e o som distante dos pássaros cantando. Conforme os dias passavam, continuei aproveitando minhas férias no hotel. Relaxei na piscina, fiz mais algumas trilhas pela região e conversei com os outros hóspedes. Tudo parecia normal, exceto pela ausência de Dona Teresa. Perguntei novamente aos funcionários, mas todos repetiam a mesma história. Dona Teresa havia morrido há muitos anos. No meu último dia no hotel, arrumei minhas malas com um misto de sentimentos. A experiência tinha sido incrível, cheia de momentos de paz e conexão com a natureza. Mas o encontro com Dona Teresa ainda estava fresco na minha mente. Decidi dar uma última volta pelo jardim antes de partir, numa espécie de despedida silenciosa. Enquanto caminhava entre as flores, sentia uma calma estranha. Era como se, de alguma forma, Dona Teresa ainda estivesse ali, cuidando do lugar que ela tanto amava. E apesar da revelação de que ela já tinha falecido, não sentia medo. Pelo contrário, havia uma sensação de paz, como se tivesse tido a honra de conhecer um pouco da alma gentil que fez daquele hotel um refúgio tão especial. Ao sair do jardim, me deparei com o seu Jurandir, que veio se despedir. Vai sentir falta daqui, Carlos? Ele perguntou com um sorriso. Vou sim, seu Jurandir.
Foi uma experiência inesquecível e vou levar comigo muitas histórias e lembranças boas. Ele me deu um tapinha no ombro e acenou enquanto eu me dirigia ao carro. Volte sempre que quiser, meu filho. O Hotel Sol Nascente estará sempre de portas abertas para você. Enquanto voltava para a minha cidade, pensava na minha estadia. O encontro com Dona Teresa, embora misterioso, não me deixou com medo. Pelo contrário, sentia uma conexão especial com aquele lugar e com a história dela. Era como se ela tivesse compartilhado um pouco de sua vida comigo, me lembrando da importância de viver com amor e dedicação. Oi, pessoal. Meu nome é Felipe e vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo há alguns meses. Trabalho como gerente comercial em uma empresa de São Paulo. Após 2 meses praticamente trabalhando o dia inteiro, com prazos e metas para bater, decidi tirar uns dias de folga. Queria um lugar tranquilo, então nada melhor do que passar uma semana em uma cidade pacata no interior de São Paulo. Cheguei lá numa sexta-feira à tarde. O sol estava forte e o calor era de rachar, mas o lugar era lindo. O hotel era simples, mas bem cuidado e aconchegante. Fui recebido pela dona Ana, uma senhora simpática que administrava o lugar. Ela me ajudou com as malas e me mostrou meu quarto no 3º andar. O quarto era espaçoso, com uma janela grande que tinha uma vista bonita da paisagem local. Depois de me instalar, desci para dar uma volta e conhecer o hotel. Tudo parecia tranquilo, perfeito para o descanso que eu tanto queria. As primeiras noites no hotel foram tranquilas. Passei os dias explorando o interior de São Paulo, conhecendo pequenas fazendas e cachoeiras escondidas. O lugar realmente tinha uma vibe pacífica, mas foi na 3ª noite que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu tinha acabado de deitar, pronto para dormir, quando notei uma sombra se movendo pela janela do meu quarto. No começo, pensei que fosse um galho de árvore balançando com o vento, mas percebi que não havia árvores altas tão perto da janela. A sombra parecia humana, mas era distorcida, como se estivesse se contorcendo. Levantei, fui até a janela e olhei para fora. Não tinha nada. A paisagem era apenas um campo vazio, iluminado pela luz fraca dos postes na estrada ao longe. Dei de ombros, voltei para a cama e acabei dormindo. Na noite seguinte, a sombra apareceu de novo, dessa vez se movendo de um lado para o outro, como se estivesse andando de um canto a outro. Tentei ignorar, mas estava achando aquilo muito estranho. Depois de algumas noites com a mesma coisa acontecendo, fui falar com a dona Ana. Perguntei se alguém tinha reclamado de sombras estranhas nas janelas. Ela me olhou com uma expressão curiosa e disse que nunca tinha ouvido nada assim. Resolvi mudar de quarto, achando que talvez fosse só uma questão de localização. Ela me colocou em um quarto no 2º andar. A mudança parecia ter resolvido o problema, até a noite cair. Estava quase dormindo quando a sombra apareceu de novo, se movendo lentamente pela janela. Desta vez, senti um frio estranho no quarto, como se a temperatura tivesse caído de repente. Levantei de novo, fui até a janela e nada. A paisagem continuava vazia e quieta. Voltei para a cama, mas mal consegui dormir, com a mente a mil, tentando entender o que estava acontecendo. As sombras não me deixavam em paz e eu não sabia mais o que fazer. As coisas só pioraram a partir daquela noite. As sombras continuavam aparecendo na janela e cada vez que eu mudava de quarto, elas me seguiam. Era como se algo ou alguém estivesse me perseguindo. Tentei de tudo para ignorar, mas a sensação de estar sendo observado ficava cada vez mais intensa. Em uma das noites, acordei de madrugada com um barulho estranho, como se alguém estivesse arranhando a parede do lado de fora. Meu coração disparou, mas criei coragem e fui até a janela. Quando cheguei perto, vi a sombra de novo, mas dessa vez parecia estar mais definida,
quase como se tivesse uma forma humana clara, com braços e pernas, se movendo lentamente. Tentei acender a luz do quarto, mas ela piscou e apagou, me deixando no escuro total. O medo tomou conta de mim e fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Depois de alguns minutos, a luz voltou e a sombra tinha desaparecido. Passei o resto da noite acordado, sentado na cama, tentando entender o que estava acontecendo. Na noite seguinte, ouvi passos no corredor do hotel, bem do lado de fora do meu quarto. Eram passos lentos e arrastados, como se alguém estivesse mancando. Fui até a porta, abri devagar e nada. O corredor estava vazio. Voltei para o quarto, mas os passos continuaram, agora acompanhados de sussurros que eu não conseguia entender. Na última noite antes de ir embora, acordei com a sensação de que tinha alguém dentro do quarto. Olhei ao redor e, por um segundo, jurei ver uma figura escura parada no canto, me observando. Pisquei e a figura sumiu. Aquilo foi a gota d'água para mim. No dia seguinte, arrumei minhas coisas e fui direto falar com a dona Ana. Contei para ela sobre todas as coisas estranhas que tinham acontecido, mas ela continuava insistindo que nunca tinha ouvido ninguém reclamar de algo assim. Disse que talvez fosse apenas o meu cansaço ou a imaginação pregando peças. Saí do hotel com uma sensação estranha, sem conseguir explicar o que tinha acontecido. As sombras, os barulhos, a figura no quarto, tudo parecia tão real, mas ao mesmo tempo parecia impossível. Mesmo com tudo isso, não senti medo no sentido de terror puro. Era mais uma inquietação, uma curiosidade sobre o que realmente tinha acontecido. Essa foi minha experiência. Pode parecer absurda, mas foi real para mim. Até hoje, me pergunto se aquilo tudo foi obra da minha mente cansada ou se realmente havia algo de estranho naquele hotel. De qualquer forma, não pretendo voltar lá para descobrir.